Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Mari Nunes, para-atleta. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você receberá todos os nossos vídeos. Muito obrigada! Olá, seja muito bem-vinda, Mari. Olá, muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer te receber, querida. E para começarmos nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho de você. Bom, eu sou a Mariana Nunes, tenho 15 anos e tenho paralisia cerebral. A paralisia foi em decorrência da prematuridade, que foi devido a minha mãe ter tido bolsa rota. Então, ela foi perdendo... E ela correu, obviamente, para o hospital. A médica, devido a ser uma situação um pouco complicada, resolveu já realizar uma cesariana. E aí, a partir daí, eu fiquei uma semana no hospital, fiquei alguns dias na incubadora para fortalecer a mão, mas nada muito grave comparado com o tempo que eu nasci, né? Que foi 7 meses. Então eu desenvolvi muito bem. Os médicos dizem que a atitude da médica foi adequada e o mais rápida possível. Então, isso ajudado eu me desenvolver melhor. Então, assim, eu costumo falar que a minha mãe, ela sempre percebeu uma diferença no meu... Então, ela sempre foi a luta de entender o que estava acontecendo, o que eu tinha. Então, ela sempre foi psicologista, ortopedista, todos os tipos de médicos que podem ajudar no diagnóstico, né? E aí, em torno de 9 meses, quando eu já estava com 9 meses, a minha mãe realmente, meus pais descobriram, tiveram um diagnóstico fechado de paralisia cerebral. As pessoas, quando eu falo que eu tenho paralisia cerebral, logo imaginam uma pessoa com o cérebro paralisado. E as coisas não são bem assim. Então, assim, eu já enfrentei muitos desafios, como, por exemplo, de 1 ano até 1 ano e 6 meses, e o médico investigava. Eu cheguei a tomar medicação até os 13 anos. Hoje eu já não tenho. Desde 1 ano e 6 meses, não tenho nenhuma crise mais. Desenvolvimento tanto físico quanto nessa parte neurológica. Então, eu evolui muito nesses anos. E, assim, eu costumo falar que é uma luta. E uma luta dos meus pais nesses 15 anos. Então, assim, como eu falei, as pessoas pensam que eu tenho o cérebro realmente paralisado, que eu não raciocino, que eu não posso viver. E, assim, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano, né? Que tem que passa por dificuldades, mas que é ser humano, que não quer ser vista como a Mariana com deficiência somente, mas a Mariana. Então, essa é a minha luta constante. E eu achei muito bacana que você falou, Mari, que sua mãe começou a perceber, né? Você era mais molinha, né? Começou a perceber que o desenvolvimento não estava adequado para a sua idade. Então, eu acho que isso é muito importante, né? As mães estarem sempre atentas e, como sua mãe fez, já ir buscar ajuda, já procurar informação, né? Porque isso é fundamental. A informação para que se tenha o diagnóstico o quanto antes, mais cedo possível, né, para ajudar essa criança a desenvolver. O diagnóstico precoce, ele faz total diferença. E assim, bom, pelo que você está falando, você sempre teve muito apoio, né? Você tem muito apoio da sua família. Isso é fundamental para você? Com certeza. Não vou mentir para você que eu tive muitos problemas de aceitação, passei por muitas dificuldades, assim, com relação a uma pessoa com deficiência, principalmente quando iniciou o processo de alfabetização, que eu comecei a frequentar uma escola um pouco maior. Então, assim, a minha mãe e meu pai, minha família como um todo, no geral, ela sempre me mostrou que eu era uma pessoa. Então, assim, nunca fui vista como uma pessoa diferente. Então, assim, ter entrado na escola foi meio que um baque, assim, para mim, no geral, porque eu era vista como uma pessoa estranha. Eu era vista como uma pessoa, apesar de ter a deficiência. Então, assim, a minha família sempre tratou a deficiência como uma característica.
e não Certo. como algo determinante. E na escola, a experiência foi muito, assim, de início ruim. Hoje não é mais. Mudei de escola depois de 1 ano. Meus pais tentando lutarem por mim nessa escola, mas não deu certo. Os coordenadores falaram que eu estava chorando por besteira, que eu era mimada. Então, assim, eu não fui ouvida. Então, assim, com algumas consequências desse trauma de não ser ouvida, sabe? De ser... parece que eu fui realmente anulada, assim, esquecida. Parecia que, nossa, essa menina aí chata fica falando, e, tipo, até professores, professores de educação física nessa escola, já tiveram atitudes muito ruins, de eu ficar sentada sem fazer nada, e no mesmo uma pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha nenhuma forma de comunicação e que realmente só estava ali para cumprir tabela, sabe? Aquela questão para a escola, para alguns professores, como forma só de cumprir a lei e de eu estar ali presente. Então, de início, a minha experiência foi muito ruim. Então, hoje eu lido com alguns traumas disso. E, assim, confesso que quando eu era mais novinha, nessa época mesmo, eu culpava meus pais por tudo que pela minha deficiência no geral. Então, mas em nenhum momento eles me julgaram ou duvidaram do que eu estava sentindo. Muito pelo contrário, eles sempre buscaram psicólogos para eu fazer o tratamento certinho, ter o apoio necessário de profissionais, mas em nenhum momento eles fingiram que nada estava acontecendo. Então, meu canal tem muitas mães, então, assim, eu acho que eu queria dizer assim, não anule o sentimento do seu filho, por mais que ele tenha uma deficiência que, às vezes, para você, ele não tem um cognitivo tão bom quanto parece, assim, no dia a dia. Então, assim, preste atenção no que o seu filho fala, ou se ele não fala, mas nas expressões faciais, em tudo que... eu acho que todo mundo tem uma forma de se comunicar. Sim. Então, se eu pudesse dar um conselho, prestar atenção nessa forma de comunicação e sempre que algo estiver acontecendo que vocês percebam que não é normal, que está estranho, procure ajuda médica, procure profissionais que vão te ajudar, porque pai e mãe já sofre muito. Não vou dizer que para pai e mãe lidar com um diagnóstico. Então, assim, não se culpe também por, às vezes, seu filho estar se sentindo meio perdido. Porque eu, às vezes, até hoje, mas eu sinto que meus pais foram extremamente importantes para isso, para hoje eu estar evoluindo cada dia mais e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, não desistam do filho de vocês e também não anulem o que eles sentem ou o que eles falam ou a forma como eles se comunicam. Sim. É isso que eu queria dizer, assim, para as mães. E falar de família, para mim, é sempre muito importante. E logo vem à mente, assim, o sentimento de uma mãe ou de um pai ao receber o diagnóstico. Então, por isso que eu queria dizer isso também, porque eu acho que pode ajudar um pai ou uma mãe. Com certeza, é importante tudo isso que você disse, Mari. E eu acho que o que você falou também, em prestar atenção nos sentimentos do seu filho, né, da sua filha, respeitar o que ele está sentindo e ajudá-lo nesse processo, que é todo um processo de aceitação, de se conhecer, né, e prestar atenção, que eu achei muito importante, que você falou também, na comunicação verbal ou não verbal, né, porque ele está se expressando de alguma forma, e prestar muita atenção nisso. Então, você estava me falando que foram vários desafios aí na escola e muitas situações, e você está sempre enfrentando vários desafios no seu dia a dia? Com certeza, desde a acessibilidade nas ruas, por mais que eu seja privilegiada e tenha o apoio dos meus pais, tenho como me locomover aqui pela cidade, então, assim, eu admito que eu sou privilegiada, tenho acesso a coisas que muita gente não tem, mas mesmo assim, enfrento muitos desafios, e ao enfrentar esses desafios, principalmente depois que eu amadureci um pouco, comecei a entender da minha realidade, eu comecei a me questionar, né, sobre, assim, se eu, que já sou privilegiada, já sofro com alguns desafios que me machucam ao meu redor, imagina quem não tem estrutura familiar,
quem às vezes não tem tanto apoio, quem às vezes não tem a mesma estrutura financeira como a minha família tem. Então, eu comecei a me questionar. Então, assim, desafios mais simples, desde comentários, desde olhares das pessoas nas ruas, até mesmo situações que dos meus pais precisarem ir na escola, às vezes falar coisas simples para eles, instruírem eles para coisas que às vezes a escola já deveria estar preparada. Então, assim, e eu falo muito sobre essa questão da educação, Sim. porque recentemente eu vi uma pesquisa e são pouquíssimas as pessoas, a porcentagem é quase 0,0%, é 0,5%, 0,55%, se eu não me engano, de pessoas que fazem ensino superior. E assim, muitos desafios, que passam por muitas dificuldades, que às vezes a criança vai na escola, mas nem prestam atenção para ela. Mas eu acho que assim, a gente precisa mostrar que existem outras formas de potencialidade dessa criança. Então, valorizar aquilo que ela demonstra, que ela gosta, que ela tem interesse. Então, assim, se a criança se comunica bem por leitura, foca nisso. Vamos focar em mostrar um aprendizado diferente. Então, vamos, em vez de ficar naquela coisa fechada, muito tradicional, vamos buscar outras formas. Essa criança ela pode ter uma vida profissional, ela pode fazer tudo, assim. Por mais, como eu falei, não significa que aquela pessoa que não se comunica verbalmente, ela não tem que ter essa oportunidade, muito pelo contrário, é um direito dela. Então, assim, eu imagino, eu imagino um pouquinho do que as outras famílias sofrem no dia a dia, principalmente quando se trata de escola e acessibilidade. Mas o que eu queria trazer aqui nessa oportunidade de estar falando no seu canal, a gente tem que lutar por oportunidades. E não é porque seu filho, às vezes, tem uma deficiência intelectual, uma deficiência visual, que ele não pode, que ele só vai ficar em casa e conviver com as pessoas da família. Não, muito pelo contrário, a gente tem que lutar por essas pessoas estarem cada vez mais incluídas e não serem vistas como ou super-heroínas ou coitadas por devidas situações que passam. Então, assim, essa é uma luta constante e que eu gostaria de chamar vocês pais, vocês pessoas com deficiência que talvez estejam assistindo esse vídeo, a realmente apoiarem a nossa causa, a realmente entenderem um pouquinho do que é, sabe? Porque às vezes eu falo de acessibilidade, as pessoas pensam, eu vou colocar uma rampa aqui e já tá. Mas acessibilidade é algo muito além do que a gente pensa que é acessibilidade. É desde o momento que o aluno entra na escola e é acolhido pelas pessoas, a acessibilidade está totalmente atrelada à inclusão. Então, assim, falar desse desafio, logo eu penso em acessibilidade e educação, porque são os desafios que mais me marcam, assim, fora a questão do preconceito, né, que é o capacitismo. Então, assim, mas eu acho que tudo está atrelado. A partir do momento que a escola ela muda, as crianças elas vão crescendo de uma forma diferente e esse comportamento vai mudando. Então, assim, eu gosto também de muita atenção de ajudar os pais, de não só pessoas com deficiência, mas pessoas ditas neurotípicas, né? Então, assim, os pais não precisam mudar o olhar dos seus filhos. Então, assim, eu vejo que muita criança, eu entendo que criança, às vezes, realmente vê a diferença e quer perguntar, eu sempre estou disposta a responder. Mas eu vejo que elas olham com um olhar de assustadas. E é muito ruim você sair na rua e as pessoas te olharem como se você fosse fazer algum mal a elas. Eu entendo. Eu entendo que é criança e eu procuro sempre explicar, mas isso chateia, sabe? Porque eu adoro criança. Eu acho que a criança, ela é a esperança de uma sociedade melhor. Então, assim, eu já sofri muito com criança na escola, mas eu vejo ali que é a partir dali que a gente tem que plantar uma sementinha. Então, eu gosto de ser vista como, por exemplo, recentemente um colega meu ele falou assim, nossa, Mariana, minha irmã falou que você é a Barbie
do colégio. Por que eu era a Barbie? Porque minha muleta é rosa. E eu adoro rosa, né? Então, ela me viu, ela falou assim, não, você é a Barbie da escola. Então, assim, eu fiquei assim, nossa, que incrível ela me olhar, não pela questão da muleta, mas o que chamou a atenção foi a cor da muleta e eu estar ali andando. Então, eu Olha fiquei que muito feliz. legal. Eu acho que isso, Mari, é importante, o que você falou, é importante essa informação para a criança também, né? Já começar essa inclusão em casa, para que ela possa ir na sociedade, saber também como lidar e enxergar você, todas as pessoas como ela, né? Além, não enxergar a deficiência primeiro, enxergar a pessoa. Então, assim, é fundamental, eu acho que os pais comecem na escola essa inclusão. Você falou, tem muito a ser feito, tem, mas é uma sementinha. Tem que ir plantando essa sementinha, tem que ir divulgando o máximo, né, para que chegue essas informações às pessoas o máximo possível, que é, né, o principal objetivo aqui do canal, é informar, né, trazer bastante informação para as pessoas para ajudar nessa inclusão social. Agora, uma coisa que eu gostaria que você falasse também, você me falou como tornar a sociedade mais inclusiva. Você falou alguma coisa em torno de quatro pilares, não foi isso? Sim, sim. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre o que eu considero os 4 pilares da sociedade inclusiva. E eu lembro que eu coloquei a escuta, entender o sentimento dessa criança, buscar informação e pôr em prática. Então, agir. Eu acho que esses são os 4 pilares da sociedade inclusiva. Então, é assim, escute essa pessoa, entenda o sentimento dela, busque informação e realmente vá para a ação. Então, assim, nossa, eu quero entender sobre o que é paralisia cerebral, quem é a Mariana, além da paralisia. Então, vou lá, vou escutar ela, vou entender os sentimentos dela. Então, faço mais informação, compartilhar mais vivências diferentes da Mariana, mas ter uma visão ampla e não só a bolha. Então, assim, buscar informação, tá, e o que eu posso fazer por essa causa? O que eu posso fazer para que essas crianças, esses adolescentes e até adultos se sintam mais incluídos na sociedade? O que eu costumo focar muito nas pessoas que têm deficiência também. Porque as pessoas têm uma visão muito fechada. Então, eu falo assim, tá, as pessoas, às vezes, meus colegas perguntam, tá, Mariana, mas o que eu posso fazer? Ah, eu entendi, eu tenho informação agora que você me explicou, eu já vi outros casos, já fui entender as diferencialidades. Mas o que eu faço? Às vezes, uma ação simples, seja ensinar seu filho que existem outras pessoas diferentes, seja a lacre para levar para uma ONG, para uma instituição, das crianças que não têm acesso a uma cadeira de rodas. Então, assim, dessa forma, mas lacre transforma em cadeira de rodas? Sim, é verdade. Muitas pessoas acham que não é, mas realmente acontece. Eu já levei lacres para uma instituição em conjunto com o meu colégio, eu que fui idealizadora da campanha, e eu vi a menina com a cadeira de rodas, e eu vi o olhar não só dela, mas dos pais dela, em ver que ela teve ela teve a oportunidade de ter uma cadeira de rodas através de uma maneira simples e de um acesso barato, que às vezes a gente tomar um refrigerante pode tirar esse lacre e transformar a vida de uma criança. Então, eu luto muito por isso. Então, esses são os pilares, assim. Principal, eu acho que a partir do momento que você se interessa, já é a sementinha ali plantada. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que uma sociedade inclusiva é muito difícil de construir. É difícil, mas não é difícil. Por quê? Porque a partir do momento que você está interessado em saber quem são essas pessoas, já demonstra que você está preocupado em transformar, pelo menos, os locais ao seu redor mais acessíveis e mais empáticos com essas pessoas. Porque às vezes falta empatia, ou nos colocam como super-heróis, ou como coitados. Então, assim, só de você ter um interesse em saber quem somos nós, por exemplo, até o canal, de você acessar esse vídeo, você já está fazendo parte, você já está agindo. Por quê? Porque aqui você vai ter informação. Então, pode parecer bobo, mas um canal, ele pode mudar a vida de muitas pessoas.
Então, realmente, eu espero que as pessoas comecem a tentar escutar pessoas para seguir nas redes sociais. Então, assim, a representatividade também é outra coisa importante. Então, se você não segue pessoas na sua rede social com algum tipo de deficiência, seja qual for, ou pessoas que não têm representatividade mesmo, sigam elas, valorizem o trabalho delas, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas é só um vídeo, mas exige muito esforço e exige também informação. Então, valorizem também essa oportunidade que vocês estão tendo de ter acesso a um conteúdo de qualidade, que é aqui o canal da Denise, porque às vezes a gente valoriza conteúdos não tão legais e que às vezes não faz a diferença na nossa vida. Mas um conteúdo como esse pode ser o agente transformador. Então, assim, outro pilar importante, seja agente da transformação. Se junte a nós, entenda o que a gente quer, o que a gente quer dizer, o que a gente luta diariamente. Então, acho que é isso que eu luto diariamente. É uma luta, né, diária mesmo, mas é fundamental, e é assim que vai se transformando, as coisas vão acontecendo, né? E as pessoas vão se engajando, e como você disse, todos ajudando para que haja essa inclusão. Aí, falando em inclusão, o esporte também ajuda muito nessa inclusão social, né? Você pode falar um pouquinho sobre esporte, inclusive sobre a natação paralímpica? Então, o esporte está num momento da minha vida muito complicado, porque foi no momento que eu estava me questionando muito com relação à deficiência. Eu não estava me... E aí surgiu o interesse. Eu já conhecia o Daniel Dias, eu gostava muito de ver ele nadando. Nossa, eu adorava. E assim, aí a partir daí, meu tio teve a ideia. Vamos assistir 16. Na época eu tinha 8 anos. Na verdade, eu tinha 10 anos. E aí meu tio falou, não, vamos mostrar para Mariana que ela pode viver numa sociedade que existem pessoas assim como ela, que ela pode viver numa sociedade um pouco mais inclusive, que ela pode lutar por isso. Então, fomos toda a família lá pro Rio assistir, e eu super interessada, assistindo judô, assistindo esporte que eu nem sabia as regras. Então, assim, eu amava, eu já tinha começado a praticar natação, só que na época na escola. Aí, naquele tempo, eu saí daquela escola e fui para outra, né? E aí, meu mãe falou, não, eu vou atrás de uma associação, alguma coisa que tenha o esporte realmente paralímpico. Aí, a natação. E aí, só que depois de um tempo, eu já comecei a evoluir, só que depois de um tempo, infelizmente, a associação, ela teve que tirar a natação por conta do corte de gastos. E aí, o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro viu a nossa situação, viu que tinha pessoas com chance de fazer parte do esporte, e aí nos convidou para fazer parte de um projeto deles. Nossa, que bacana. E foi uma experiência super importante para você. Sim, foi muito transformador. Muito importante para eu mudar como pessoa também. Eu lembro que até hoje, no dia que eu entrei lá, eu olhei, olhinhos brilharam, assim, parecia que eu tava num desenho, sabe? Então, assim, eu me senti representada. Eu falei assim, aqui é um lugar que eu me sinto incluída. Então, aí, eu comecei a evoluir. Aí, nesses últimos... Eu venho treinando numa academia aqui perto de casa, porque como eu vou para o ensino médio, então aí o que eu resolvi fazer? Vou continuar nadando, mas não com a questão de competição. Vou continuar nadando para poder se divertir e para focar agora que eu vou entrar no ensino médio, no meu objetivo principal, que é passar numa faculdade. Então, assim, eu estou com essa... Mas, claro, a natação, como eu falo para todo mundo que me pergunta, nossa, Mariana, como é essa experiência? Como é a sensação? Eu falo assim, a natação, por mais que hoje eu não esteja no alto rendimento em si, ela nunca vai sair de mim. Ela tá comigo. Eu vou estar nadando. É algo que muda a minha vida diariamente, porque não só a questão emocional me ajudou muito, mas a questão física, sabe? Evoluir na questão de membro inferior e superior. Então, assim, e você tem mais flexibilidade, então, assim, mais dissociação do movimento. Então, ajuda muito em vários sentidos. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém, se alguém me perguntar alguma coisa, tipo, meu filho tá perdido, não aceita deficiência, tá passando por dificuldade,
o médico falou que eu preciso ir atrás de alguma coisa para ele fazer, procure um esporte. Faça natação. Se eu for puxar do meu lado, sim. Mas às vezes... Mas praticar algum esporte, né? Fundamental, né? E se a criança não se identificar com o esporte, eu acho importante pela questão física também, mas se a criança não se identificar com o esporte, procure alguma outra atividade, alguma atividade que desenvolva outras partes dessa criança, outras possíveis potencialidades. Então, assim, invista no seu filho, não pense que, meu filho, ele tem uma deficiência, então eu não vou atrás de nada para ele fazer, porque às vezes ele nem tem tanta expectativa de vida. A gente sabe que tem casos, né, mais graves, né? Mas, assim, eu acho que enquanto existe vida, enquanto existe uma pessoa ali que quer viver, que quer ir em busca, a gente deve investir. Sim. Então, assim, para as pessoas, como eu falei no início, as pessoas pensam paralisia cerebral, cérebro paralisado. Pronto. Então, assim, não é... Então, a minha função aqui exatamente é essa. Por muito tempo eu questionei a minha deficiência, como a Mariana com deficiência. Então, assim, mas hoje eu tenho entendimento que nada é por acaso. E eu acho que Deus está do lado de todo mundo. Às vezes a gente questiona na nossa vida, mas tudo tem um porquê. A gente não vai saber responder o porquê, mas eu acredito muito nisso. Então, assim, hoje eu vejo que eu fiquei muitos anos questionando a minha deficiência, mas eu posso, através disso, eu posso ajudar muitas mães, eu posso ajudar filhos, muitas pessoas que têm pessoa com deficiência na família e não sabem como lidar, não sabem se às vezes está sendo capacitista, que já tive relatos nas minhas redes sociais de pais e mães que falam assim, nossa, mas eu acho, depois do seu vídeo, eu acho que eu fui capacitista com meu filho. E aí eu dou às vezes não tem consciência disso, né, Mariana? Exato, a gente não tem divulgação, né? Então, enquanto eu puder lutar para trazer informação para esses pais, para essas famílias, para esses responsáveis, eu vou lutar. Então, assim, eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu era um ser humano, que eu, sim, tinha falhas, tenho dificuldades, tem momentos que eu chego da escola e tipo, fico questionando, nossa, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Sendo que eu, às vezes, nem fiz nada e a pessoa fica me olhando, tipo, com um olhar meio assim, meu Deus, ela está atrapalhando minha atividade na educação física. Eu comecei, a partir do momento que eu entendi que isso era uma ferramenta para, às vezes, eu mudar a vida das outras pessoas, ser agente da transformação, deu um estalo, assim, para mim. E eu acho isso importante para isso acontecer, para virar a chavinha, sabe? Nossa, que bacana, Mariana. Essa maturidade que você tem hoje, né, por tudo que você passou, que você aprendeu, suas experiências, você poder compartilhar isso hoje com outras mães, com outros familiares, com certeza, com outros jovens, né, está ajudando muita gente. É muito bom te ouvir, foi muito bom conversar com você. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. O que eu queria dizer é afirmar tudo que eu falei, na verdade. Compilar tudo que eu falei numa coisa só. É assim, confiem na evolução do filho de vocês. Busquem, assim, o tratamento que eles precisarem, da maneira que vocês puderem, seja na CD, seja em qualquer instituição, ou até particular. Então, assim, busque, faça o seu filho se desenvolver. Porque, às vezes, a gente tem uma visão distorcida, né? Ai, meu filho nasceu com deficiência, o que será dele? Então, assim, eu entendo, eu super entendo, eu imagino o quanto é difícil para um pai e para uma mãe receber um diagnóstico. A minha mãe, durante um ano, mais ou menos, ela fala que ela desenvolveu uma culpa, né, muito grande. Então, ela precisou do apoio até dos meus médicos, além do próprio psicólogo na época. Então, assim, e eu sei que também tem muitas mães de pessoas com deficiência que são mães solo. Então, assim, precisam de cuidado.
Então, assim, eu costumo ver em muitos posts e muitas reflexões, e eu realmente penso nisso, quem cuida de quem cuida. Então, assim, também permitam ser cuidadas. Se permitam, às vezes, fraquejar. O que fraquejar não é sinônimo de fraqueza, na verdade. É fortaleza. Então, se seu filho tiver com a família bem, não só fisicamente, mas também emocionalmente, isso também pode estimular ele a se desenvolver. Eu acredito muito nisso. Então, assim, escute seu filho. Eu acho que escutar é o principal. E também se permita viver cada dia. Não julgue você ou seu filho por, às vezes, você mesmo não estar acreditando no processo. Porque passa por desafios que às vezes a gente fala, o que será da gente? Nossa, mas o que será do meu filho? Nossa, e agora? O que eu faço? Vai ter que fazer uma cirurgia? Como que vai ser essa recuperação? Não questiona, às vezes a gente questiona, mas se Deus permitiu, se Deus te mandou um filho com deficiência, não se culpe por isso, mas pense que isso é uma missão que Deus te deu, mas que também você pode demonstrar o seu sentimento, mas que também você é ser humano, você pode, às vezes um dia, querer gritar, querer conversar com alguém, e se permita viver. Então, eu acho que tanto para os pais, quanto para as pessoas com deficiência, se permita viver. Então, assim, não vou mentir, não vou ser hipócrita de falar assim, não, a gente é só mil maravilhas, um mar de rosas. Muito pelo contrário, é muito... Então, assim, mais importante é você viver a cada dia, porque a vida, eu acredito que a vida é algo muito especial. E se a gente tem a oportunidade de viver e a gente conhecer pessoas que a gente nem imagina, e você tá ali com seu filho, porque eu costumo dizer que filho pro pai e pra uma mãe é uma joia rara. Então, assim, cuide dela e mostre que é possível ela viver. E permita também, e permita-se viver a cada dia, sentir aquilo que você está sentindo. E não julgue. E pessoas sem deficiência têm um olhar mais que realmente levem a sério o que a gente está falando aqui. E não como, nossa, que maravilhoso, mas também não vou fazer nada, entendeu? Só escuta, age, mas você pode agir. Então, assim, não é porque você não tem ninguém na sua família que você também tem que fingir que nada está acontecendo. Tem muitas pessoas que não têm estrutura familiar. Então, ajude essas famílias, se possível. Seja com uma palavra de carinho, com apoio. Então, assim, e profissionais da saúde também que estão muito atrelados a gente. Então, assim, escutem também essas mães, porque às vezes elas mais convivem com os terapeutas. Então, assim, esse é o meu recado final, e eu espero realmente... tudo que eu falei aqui não é um recado só para vocês, mas é para mim mesma, porque às vezes eu também questiono. Então, assim, às vezes eu fico para baixo, todo mundo tem um dia que a gente fica mais... Mas eu acho que tudo que eu falei aqui é um recado para mim mesma também. E eu acho que a gente está numa constante evolução. Então, procurem serem melhores, procurem serem pessoas melhores a cada dia. Não só escutem e assim, não procurem uma forma de serem melhores. Então, é isso. E eu espero ter ajudado, principalmente as pessoas com deficiência e os pais delas, que às vezes são esquecidos, né? Como eu falei, quem cuida de quem cuida. Então, assim, eu gosto de ter um olhar também para esses pais, porque eu vejo os desafios que meus pais enfrentaram. E eu acho que, no geral, é isso. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e para todo mundo que me ouviu até aqui. E já vou fazer a propaganda do canal da Denise. Não esqueça de deixar o like. Deixe comentário também. Isso aí. E acesse lá o seu perfil também, né? Para ouvir mais você, ter mais informações, né? E realmente isso é muito importante que você falou. Cuidar de quem cuida, né? Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar bem. Então, vamos nos cuidar. Muito obrigada pela sua presença, querida. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E aí, vocês que assistiram esse vídeo até aqui, quero agradecer a presença de todos e pedir, então, como disse a Mariana,
para curtirem, compartilharem, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada, fiquem com Deus.